Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade do curso de extensão Brasil no Mundo, Desafios e Oportunidades na Política Internacional Contemporânea. Eu sou Wilton Dias, pós-doutorando do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e tenho o prazer de conduzir a moderação da palestra de hoje, que recebe como convidadas as professoras Karen Honório e Bárbara Neves. Esse curso de extensão é uma atividade promovida pelo Centro de Estudos Globais da UNB e também se articula à disciplina de graduação do curso de Relações Internacionais, denominada Temas de Relações Internacionais no Brasil Contemporâneo. Essa disciplina é ministrada pela professora Daniele Ramos, juntamente com o professor Antônio Carlos Lessa. O Centro de Estudos Globais é um laboratório acadêmico da Universidade de Brasília, voltado à produção e difusão de conhecimento qualificado sobre as diversas áreas que permeiam as relações internacionais contemporâneas. O centro atua com projetos de pesquisa, atividades de extensão, formação e cooperação institucional, mobilizando estudantes de graduação e pós-graduação e estabelecendo parcerias com instituições nacionais e internacionais em torno de 3 eixos principais: governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global. O curso de extensão, do qual essa atividade de hoje faz parte, propõe uma reflexão crítica sobre os desafios e as oportunidades que se colocam para o Brasil na atual conjuntura internacional. A programação do curso é orientada por textos selecionados da Revista Brasileira de Política Internacional e as palestras são conduzidas pelos autores e autoras desses textos. O objetivo do curso é promover um diálogo analítico e multidisciplinar com base em agendas contemporâneas sobre a política internacional. A palestra de hoje é intitulada Geopolítica, Infraestrutura e Disputas Globais na América Latina. Nossas convidadas abordarão como a agenda de infraestrutura, que é um elemento estratégico para o desenvolvimento e a projeção internacional da América Latina, vem sendo profundamente influenciada por disputas geopolíticas e pela intensificação da atuação de atores externos na região. Em um contexto de fragmentação político-ideológica, iniciativas da China, dos Estados Unidos e também da União Europeia evidenciam a crescente competição por influência e prioridades estratégicas no âmbito das infraestruturas. A palestra tem como objetivo promover uma reflexão crítica acerca dos desafios contemporâneos e das possibilidades de fortalecimento da autonomia regional latino-americana diante dessas dinâmicas globais. Karen Honório é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e Bárbara Neves é professora de Relações Internacionais e de Administração da Universidade Positivo Curitiba. A exposição que nossos convidados prepararam busca responder à seguinte questão: de quais formas e até que ponto a construção de infraestruturas refletem as dinâmicas das disputas geopolíticas de atores externos na América Latina? Bem, eu passo agora a palavra para as nossas convidadas, que terão cerca de 40 minutos para fazer a apresentação. Logo após, teremos uma sessão de perguntas que nossa audiência pode enviar aqui no chat dessa apresentação. Passo então a palavra a vocês, Karen e Bárbara. Muito obrigado pela disponibilidade de estarem aqui hoje conosco. Muito obrigada, Wilton. Bom, boa tarde a todos e todas que estão acompanhando a gente aqui nessa tarde. Espero que seja muito produtivo aqui a nossa conversa, né, o nosso debate. Espero depois poder responder as perguntas de vocês também, que as nossas falas aqui promovam também reflexões, né, e debates nesse tema que é tão importante, né. Bom, então, como o Wilton colocou, né, nesse artigo que a gente publicou na RBPI, a gente vai trazer a infraestrutura como uma chave de análise geopolítica, né, importante para a gente entender as disputas globais atuais, né, na contemporaneidade, e também como isso se manifesta na América Latina, né. Então, de partida, né, a gente tem que a infraestrutura, ou pensar, né, a dimensão da infraestrutura,
ela implica uma perspectiva também política desse tema, né, e não apenas só técnico, né? Então, a gente pensa no artigo, haja a infraestrutura a partir de duas dimensões principais, né? Uma dimensão para se pensar e se refletir sobre a geopolítica regional e a global, né? Uma dimensão que ela é intra-regional, pode passar, tá, Pedro? O primeiro slide. Que é justamente qual que é o papel da infraestrutura para a gente pensar a América Latina, né? E a integração também norte-americana. E uma segunda dimensão, que é essa dimensão extra-regional, né, ou global. Então, como que a gente pode utilizar e olhar para a infraestrutura e para a dimensão da infraestrutura como uma reprodução das lógicas geopolíticas, né, globais? Então, a partir dessas duas perspectivas, dessas duas dimensões, a gente traz a importância da infraestrutura como uma chave analítica, né, justamente por ser um tema que envolve necessariamente um determinado modelo, um determinado tipo de escolha de modelo de desenvolvimento, né? Então, a infraestrutura, ela traz consigo também, não apenas só a ideia de você construir portos, estradas, ferrovias, rodovias, mas qual que vai ser a utilidade ou para que vai servir, né, essa infraestrutura física dentro de um modelo de desenvolvimento e dentro de uma projeção, né, de um país, de uma região, enfim, dentro um pouco dessa chave, né? Então, quando a gente pensa na dimensão intra-regional, né, então o papel da infraestrutura na América Latina, a gente sabe que os nossos países, eles têm uma demanda muito grande por infraestrutura, que é decorrente também desse déficit histórico, né, que a gente tem de uma infraestrutura deficitária, né? Então, de uma infraestrutura a ser desenvolvida ainda, né? E o atrelamento dessa infraestrutura com uma melhoria dos nossos níveis econômicos, de desenvolvimento, comerciais. Então, é uma demanda perene, né? É um tema que ele se mantém permanentemente ao longo dos ciclos históricos, né? Então, essa é a importância, pensando a infraestrutura na dimensão intra-regional, né? E quando a gente olha para essa dimensão, né, da infraestrutura como uma chave de entender as relações internacionais, de entender as disputas geopolíticas, a gente percebe esse tema como muito relevante, né, como um tema que dá para a gente quase criar um nexo ali causal, né, entre as projeções políticas e as projeções econômicas, nas disputas entre as potências, né, em determinados momentos históricos, mas especificamente agora, quando a gente olha para a disputa entre China e Ocidente, né? Então, a gente vai perceber também que, para além da guerra comercial, para além de outras dimensões, a gente consegue perceber muito facilmente, né, essas disputas, essas propostas, esses modelos, né, a serem incorporados pelos outros países. A infraestrutura é um tema que vem se destacando, né, nos últimos anos. Pode passar. Então, ela também é um reflexo dessa disputa, dessa projeção de poder global, né, dessas potências em várias regiões do mundo. Então, esse é um pouco o contexto, né, o arcabouço teórico no qual a gente vai olhar para esse tema, né, e para pensar esse tema na América Latina e a partir da América Latina como um espaço de disputa, né, dessa projeção de poder dessas potências, e aí especificamente a gente vai trabalhar com China, Estados Unidos e Europa, pensando o papel da América Latina, como a infraestrutura pode ser percebida como uma projeção de poder desses países na América Latina. Bom, a infraestrutura, né, na nossa parte do mundo, né, que nos cabe, ela começa a ser um tema a ser discutido coletivamente a partir de um projeto comum e coletivo, né, especificamente na América do Sul, a partir do ano 2000, né, com a criação da IRSA, né, a Iniciativa de Infraestrutura Regional Sul-Americana, né. A IRSA ela é proposta na primeira reunião dos presidentes da América do Sul, no ano 2000, com esse objetivo de se pensar uma iniciativa de integração de infraestrutura, né? Então, a IRSA, ela vai ser uma resposta, na verdade, né, desses países sul-americanos
para essa ausência, né, de mecanismos de financiamento, de mecanismos de planificação, né, de projetos para a região sul-americana e para os países sul-americanos, né? Então, a IRSA, quando ela é lançada, nessa reunião no ano 2000, ela vai surgir como uma proposta brasileira, né? Então, o Brasil vai encomendar um estudo para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostrando quantos países sul-americanos perdem nas transações comerciais por conta de ter uma infraestrutura deficitária, uma infraestrutura, digamos assim, não competitiva, né? Então, quanto os nossos países comercialmente eles perdiam, né? Tanto em termos logísticos, quanto em termos de exportações, por não ter essas estradas, essas ferrovias, essas conexões, né? Então, a IRSA, ela vai ser lançada com essa proposta, né, ao longo dos 10 anos de criação da IRSA, né? A partir de 2009, a IRSA vai ser incorporada ao Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, que é o COSIPLAN, já no âmbito da Unasul, né? Mas, ao longo desses 10 anos de existência, os países sul-americanos que fazem parte da IRSA, eles vão construindo uma carteira de projetos, né? Eles vão indicando obras de infraestrutura, rodovias, ferrovias, né? Para compor a carteira de obras dessa iniciativa e para buscar financiamento para a implementação desses projetos, né? Então, a IRSA ela pode ser entendida como essa primeira grande iniciativa coletiva dos países sul-americanos que trazem a necessidade de se pensar em infraestrutura para além dessas fronteiras nacionais, né? A partir de grande parte, apesar de que grande parte dos projetos, que vão ser mais de 500 projetos, né, que vão ser incorporados na carteira de obras da IRSA, são projetos de âmbito doméstico, né? Além desses que têm potencial de conectividade entre 2 ou mais países, né? Que mostra também como, justamente que é um dos argumentos do nosso artigo, como a demanda por infraestrutura ela é uma necessidade permanente, estrutural dos nossos países, e daí a importância desse tema e o fato desse tema ser tão estratégico, né, já economicamente falando. Então, essa carteira de obras vai ser construída, né? A IRSA ela vai contar com alguns órgãos financiadores, mas esses órgãos, né, vão ser basicamente órgãos que vão financiar os estudos de viabilidade, de execuibilidade desses projetos, né? Os projetos vão ser organizados em eixos de integração e desenvolvimento, né? São 10 eixos no total. As obras vão sendo indicadas pelos países, vão compondo essa carteira, e ao longo desses 10 anos, a gente tem aí um número muito baixo de obras que foram implementadas, mas como um dos maiores logros que a gente tem da IRSA nesse período aí, né, nessa primeira década de 2000, é justamente trazer a importância do tema da infraestrutura para se pensar o futuro coletivo da região e, principalmente, a inserção internacional e econômica, né, e, portanto, geoeconômica, né, e geopolítica também, da América do Sul na economia e no comércio global, né? Então, isso ela tem essa importância de ser justamente essa iniciativa que vai marcar, né, a importância de se pensar em infraestrutura a partir de uma perspectiva autônoma, de uma perspectiva dos países sul-americanos, né? E o que está por trás dessa discussão também é qual o modelo de desenvolvimento, né, que esses países também estão perseguindo. Bom, a Bárbara pode passar, Pedro. A Bárbara agora vai falar um pouquinho mais da COSIPLAN e dessa ideia justamente de como, mesmo em períodos de crise, né, que a gente sabe que a partir da segunda década dos anos 2000, o regionalismo sul-americano ele entra em crise, mas como o tema da infraestrutura ele continua sendo um tema muito relevante e importante. Bom, dando continuidade, né, porque a Karen colocou, essa construção ela é muito importante até para entender a resiliência da infraestrutura, então, enquanto tema central para o desenvolvimento dos países e para os interesses dos diversos atores nacionais, sejam eles estatais, privados, elites econômicas, e depois a gente vai ver que também o interesse dos atores externos e extra-regionais, né? Eu vi que no slide deu algum erro, mas daí eu falo para vocês o que está escrito ali, eu acho que teve algumas palavras que se sobrepuseram. Bom, pessoal, é importante a gente falar um pouco, então, sobre essa transição, né, da IRSA para o COSIPLAN, na medida em que
o projeto ele teve continuidade num novo momento regional, né? Muitos dizem que é o momento da onda rosa, com a ascensão de governos, né, da esquerda, centro-esquerda na América Latina, onde os países abriram maior espaço de participação e diálogo. Então, o COSIPLAN, enquanto Conselho de Infraestrutura dentro da União de Nações Sul-Americanas, ele vai incorporar a IRSA como um fórum técnico, né? Mas, basicamente, a estrutura de trabalho continua a mesma desde os anos 2000. E é interessante isso porque, apesar da crise regional, então, no início dos anos 2000, a gente vai ter essa transição de governos que vai buscar aprofundar a integração regional, no qual o Brasil ele tem uma grande liderança, né, como foi colocado até pela Karen. Isso vai ser modificado a partir dos anos 2010, 2014, 13, a gente tem a crise política no Brasil, a gente vai ter crises dos governos vizinhos, mudanças desses governos para novos atores e também novos governos de direita, posteriormente de extrema direita, e essa reconfiguração, ela leva ao que a gente chama de desmantelamento do regionalismo sul-americano ou do movimento pós-hegemônico, pós-liberal do regionalismo na América do Sul. Isso é importante porque a gente vai ter aí a crise, principalmente da Unasul, né, a saída da Colômbia, em seguida do Chile, do Brasil, da União de Nações Sul-Americanas. O Conselho de Infraestrutura e Planejamento, ele, então, deixa de existir, né? Quando os países saem da Unasul, ela vira, a gente chama de muerto viviente, né, um zumbi da América Latina, ninguém sabe se ela existe, se ela não existe mais. No governo atual, eles tentaram reavivar a Unasul e até agora ela continua sem existir. E aqui vem o ponto interessante dessa demanda que a Karen colocou em relação à infraestrutura. Apesar do COSIPLAN não existir mais e de não ter mais um espaço de diálogo entre os atores da América do Sul, que montaram essas rotas de integração, que pensavam os projetos continuamente, os projetos continuaram. Né? Então, a crise da Unasul em 2018 levou a esse desmantelamento, essa paralisação, as reuniões deixaram de acontecer, mas em 2018 existiam 165 projetos da carteira do COSIPLAN ainda em andamento. E até 2023, né, metade de 2023, quando a gente estava terminando de escrever esse artigo, esses projetos continuavam andando. Então, esses 165 projetos continuavam andando, alguns estavam paralisados, outros já haviam sido concluídos, mas eles continuavam em andamento em alguma medida. E aí a gente, né, discute exatamente como que isso acontece. Né? Nós temos aí, então, uma continuidade da agenda, principalmente por conta dessa demanda interna. Né? Em primeiro lugar, a gente tem atores de investimento que estavam presentes e continuam presentes, em especial, como vocês podem ver, né, nos atores regionais, a gente tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Corporação Andina de Fomento, o atual Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, né, a CAF, e o Fundo Financeiro da Bacia do Prata, né, o FONPLATA. E aí, esses atores, eles vão dar continuidade à parte da agenda do COSIPLAN com um novo nome. Então, agora não existe mais COSIPLAN, não existe mais IRSA, mas existe o que eles vão chamar de Aliança ILAT, então, Aliança para a Infraestrutura da América Latina e do Caribe. Claro que parte dessa agenda foi continuada por esses 3 atores, mas a outra parte, ela foi continuada pelos atores nacionais de interesse nessas obras específicas. Como a Karen colocou, grande parte dos projetos que estavam na carteira da IRSA e posteriormente do COSIPLAN eram projetos nacionais, ou seja, que tinham algum tipo de interesse nacional. Se a gente pensa no caso das obras que estavam na carteira que eram do Brasil, grande parte dessas obras, inclusive, elas estavam nos programas de aceleramento do crescimento, os PACs, elas eram previstas nos planos plurianuais, né? Então, existia uma internalização desses projetos, né, no âmbito dos governos federais, da participação dos seus tesouros nacionais para a execução dessa obra. E aqui, essa resiliência se dá exatamente por essa demanda existente e perene por infraestrutura. Né? A gente vai ter aí, eu não vou me delongar nesse ponto, mas existem algumas discussões sobre como a paradiplomacia, né, deu continuidade a esses projetos, principalmente no âmbito do corredor rodoviário bioceânico, né, que pega aí Brasil, Paraguai, Argentina e o Chile. Então, esse corredor, né, hoje em dia, ele está sendo levado adiante, principalmente pelo governo do Mato Grosso, hoje foi retomado
dentro do Ministério de Relações Exteriores, né, dentro do próprio Ministério do Planejamento. Então, essa demanda ela é perene e ela vai continuar existindo, e os atores, claro, com interesse e com recursos, eles dão continuidade àquilo que eles têm interesse e que faz sentido do ponto de vista econômico deles. Pode passar o próximo slide, por favor, Pedro. E aí, pessoal, é aqui que entra a grande questão. Por quê? A gente tem essa demanda, a gente tem essa continuidade, mas agora os atores nacionais e regionais já não estão mais em sincronia, ou seja, eles já não estão mais em um espaço conjunto para debater demandas, desafios e pensar esses projetos a longo prazo a partir das demandas que eles têm, né, e também a partir de um projeto do porquê construir infraestrutura, qual que é o objetivo dessa infraestrutura, né? E aí, dentro desse caminho, a grande questão é que esses projetos eles vão ser agora remanejados ou repensados a partir de uma dinâmica de disputa econômica global, que a gente tem visto aí dia a dia, né, a disputa econômica entre China e Estados Unidos. É claro que esse novo cenário de transição energética, de demandas por alternativas, por recursos naturais para continuar o desenvolvimento de vários desses países, né, pela inovação, ela vai demandar esse acesso a recursos e a mercados. E a gente sabe que, querendo ou não, o Sul Global se coloca como grande fornecedor desses recursos, né? Então, tanto a América Latina quanto a África são espaços visados por esses atores globais. E aqui é muito interessante, porque dentro da nossa análise, a gente traz um pouco dessa visão de como a gente tem que entender as limitações da América Latina desde uma visão, né, da dependência colonial que a gente tem, ou seja, das amarras coloniais que a gente tem dentro do nosso continente. Em que sentido? Apesar de sermos um país com a 5ª maior economia do mundo, nós ainda somos dependentes dos mercados centrais, Europa, Estados Unidos, agora da China, e nós nos consolidamos e continuamos aprofundando uma lógica de exportação embasada, né, em commodities, basada em produtos primários, em recursos naturais. Então, isso acaba limitando a nossa própria industrialização e limitando aí outros vários fatores econômicos de desenvolvimento nacional. E é aqui, então, que a gente retoma o ponto-chave para repensar esse cenário internacional, né, de disputa e o papel da América Latina enquanto região conectada, enquanto região que dialoga, que conversa, que está unida, que seria através do regionalismo. Então, em um cenário onde a demanda por infraestrutura ela é perene, a gente tem atores que querem dar continuidade, mas agora estão fragmentados, não estão mais se dialogando, não tem espaços conjuntos para isso, a gente vai ter a ausência de instituições que promovam esse diálogo, que promovam essa visão conjunta sobre o porquê construir infraestrutura, para que construir infraestrutura, né? Pode passar, por favor, Pedro. E é aqui, então, que a gente apresenta o nosso objetivo, né, para passar para os principais capítulos desse artigo e dos principais pontos de discussão, que é entender a vulnerabilidade e a sensibilidade da nossa região diante de um cenário em disputa. Né? A nossa questão central, até como o Wilton colocou no início, né, da palestra, na abertura, a gente Bom, eu acho que a professora Bárbara deve ter caído. Eu vou retomar, então, enquanto... Bárbara? Voltou? Acho que não, Karen, fique à vontade. Acho que não, né? Acho que eu vou retomar, Wilton, e aí dá tempo dela voltar tranquila, então também eu vou seguindo aqui para não deixar a audiência esperando também. Bom, então, como a Bárbara bem colocou, né, a partir dessa problemática toda, né, que a gente vem falando para vocês aqui desde o início da palestra, né? Então, o principal argumento do artigo, a questão central, né, a pergunta de partida, né, que a gente coloca aí para pensar essas reflexões e esse artigo, a Bárbara voltou.
Desculpa, a minha internet caiu aqui, eu estou tentando pelo menos reconectar no celular. Desculpa, pessoal. Tranquilo. Quer continuar, Bárbara? Pode, se você quiser. Aonde que cortou, só para eu... Cortou bem no início mesmo, quando você estava entrando na questão central. Tá. Então, partindo dessa questão, o nosso argumento, né, assim como a Karen colocou no início dessa conversa, é que esses atores se projetam através da infraestrutura, ou seja, a infraestrutura é um elemento geopolítico, geoestratégico que a gente precisa, então, olhar, né, porque ele vai afetar, seja o desenvolvimento ou as capacidades dos estados latino-americanos. Isso se dá principalmente por esse cenário de ausência dessas instituições regionais e de fragmentação política regional, né? E aí, pessoal, novamente, a ausência desse projeto regional, ele abre maior espaço, né, para esses atores pressionarem os países sul-americanos para se inserirem em lógicas que não necessariamente vão beneficiar, né, beneficiar as lógicas nacionais e garantir que as demandas nacionais sejam atendidas. Né? Então, existem dois conceitos dentro das relações internacionais que são muito discutidos, né? Que é a sensibilidade e a vulnerabilidade, aí falando do próprio Joseph Nye, que tem sido falado aí, infelizmente, por conta, né, do falecimento dele. Mas esses dois conceitos são muito importantes porque uma região que ela é uma periferia do ponto de vista da estrutura internacional e que ela tem limitações da sua projeção internacional e hoje está fragmentada, ela tem menos capacidade de se colocar diante das demandas e pressões externas. Né? E aí a gente vai pensar agora em como isso influencia os projetos de infraestrutura nacionais em uma nova lógica de maior vulnerabilidade e a pressão, subordinação regional a essas lógicas das disputas colocadas. Né? Então, para fechar, o nosso objetivo vai ser exatamente chamar atenção para o uso da infraestrutura, né, como esse instrumento de projeção de poder dessas potências externas em um contexto de disputa econômica. Por favor, o próximo slide. E aí, só para vocês saberem, a estrutura do artigo são 4 partes. A primeira a gente fala da infraestrutura, desse aspecto que a Karen já colocou, de como ela é um elemento geoestratégico. A gente fala da resiliência e dos aspectos dessa resiliência, para então entrar nos principais projetos externos. A gente fala de China, a gente segue para falar das respostas do Ocidente a partir, né, dos projetos de infraestrutura e financiamento de infraestrutura dos Estados Unidos e da União Europeia, e depois a gente faz uma reflexão dos impactos disso para o futuro da América Latina. Então, agora eu devolvo a palavra para a Karen, peço desculpas aí pela conexão da internet, para dar continuidade a esse debate. Bom, então, prosseguindo com a análise, né, como a Bárbara, pode passar, Pedro, como a Bárbara bem colocou, a gente vai ter, então, né, nesse cenário de desmantelamento, né, do regionalismo sul-americano a partir de 2010, um desmantelamento também no âmbito político, né, dessas iniciativas que vão pensar a infraestrutura regional na América do Sul a partir de uma perspectiva multilateral e autônoma, né, dos países da região. E é claro que a gente sabe que quando a gente fala de espaços políticos, espaços de governança, cada vez que um espaço político, um espaço de governança, ele digamos assim, esvaziado, outra força política vai ocupar aquele lugar, né? Não existe um vácuo de poder. E é justamente isso que acontece com a dimensão da infraestrutura na América do Sul a partir de 2010, né? Com a crise do regionalismo pós-neoliberal, né? Pós-hegemônico, enfim, todos esses regionalismos que vão surgir ali na primeira década e que vão ser muito caracterizados por iniciativas de um cunho autônomo que a gente pode até aí relativizar, né, se muito ou menos, né, mas em comparação com outros regionalismos e outros períodos da nossa história, a gente considera um regionalismo que vai forjar ali instituições de governança autônoma, né. Quando isso entra em crise, e quando na dimensão de infraestrutura, né, o COSIPLAN também entra em crise, quem vai entrar com tudo nessa temática na América do Sul é justamente a China. Né? Então, a China, a gente sabe ali que desde de meados, né, dos anos 2000, ela começa a ter uma presença muito forte na região, né, num primeiro momento, a partir de uma perspectiva meramente comercial ou econômica, né, ali a partir de 2005, né, comprando commodities nos nossos países, mas que essa presença ela vai se tornando mais complexa ao longo das décadas. Né? Então, a gente pode perceber uma presença mais multifacetada da China na América do Sul.
né? E isso vai acontecer também na temática da infraestrutura, né? Então, a gente sabe que quando a gente olha para a presença chinesa, né, na América Latina, mas aqui especificamente a gente está olhando, né, para o subcontinente, a gente pode pensar a China se projetando a partir de 3 dimensões principais, né? Uma primeira dimensão é dentro da lógica do sul global, né? E aí por meio da construção de uma identidade sul-sul, de cooperação sul, que a gente tem os BRICS, né, dentro dessa chave. Uma outra perspectiva da China também na região é a China como um dos principais países que vão fazer investimentos diretos externos dos países, né? Então, comprar título da dívida da Venezuela, da Argentina, investir tem um grande potencial, um grande, na verdade, montante de investimento direto na Bolívia, no Equador, né? Então, essa é outra forma também que a China vai tornando mais complexa a sua relação com os países sul-americanos, e também por meio de organismos multilaterais, como, por exemplo, o Fórum China-CELAC, em 2013, né? Que é quando vai surgir ali também essa ideia de se pensar em infraestrutura a partir de uma perspectiva mais coletiva para a região, né? Então, a China, ela vai, de fato, entrar, a princípio, né, dessa maneira mais bilateral. Então, grande parte, por exemplo, das obras, né, que eram financiadas, que são da carteira da IRSA, né, que são da carteira do COSIPLAN, e que lá nos anos 2000 vão ser financiadas ou pelo BNDES, né, ou pela CAF, a partir de 2010 é a China que financia essas obras nesses países, né? A gente tem inúmeras obras na Bolívia, no Equador, em outros países da América do Sul, que saem o BNDES, né, que saem esses outros financiadores por conta da crise do regionalismo, por conta também dos próprios limites, né, dos nossos modelos desenvolvimentistas e dessas políticas regionais, principalmente a brasileira, né, pensada para a América do Sul para a infraestrutura, né, entram em crise, e é a China que vai ocupar esse espaço, né? Então, ela passa a ser um ator muito relevante, né, na implementação e no investimento de obras de infraestrutura de vários tipos nos países sul-americanos, né? Dentre essas obras, a gente pode destacar, né, aí está muito na mídia, né, o corredor bioceânico, tanto o corredor bioceânico rodoviário, que é esse que a Bárbara citou, né, que tem uma atuação muito forte, né, da diplomacia descentralizada, né, da paradiplomacia, que são os próprios governos, né, demandando, né, a rodovia. Então, o governo do Mato Grosso, governos dos departamentos no Paraguai, né, no Chile também, que estão negociando politicamente essas obras também junto, né, com as contrapartes chinesas, quanto também o corredor ferroviário, né, que é esse também que aparece mais nas discussões entre o governo brasileiro e o governo chinês. Isso vai ganhar uma outra projeção quando, de fato, a China vai lançar como a sua grande estratégia global, né, a nova Rota da Seda, ou Belt and Road Initiative, né, o BRI, que é esse conjunto, digamos assim, né, ou esse plano global da China, né, de financiamento de obras de infraestrutura em várias partes do mundo, né, que muitos analistas estão entendendo, na verdade, como uma globalização chinesa, né, uma tentativa de uma globalização chinesa, né, ou seja, que são muito mais do que só projetos de infraestrutura ou financiamento de obras em vários lugares, mas sim a projeção geopolítica da China por meio justamente dessas obras, né? O BRI ele vai ser, então, criado em 2013, né? E a América Latina vai passar a fazer parte, ser entendida como uma região importante ali também, né? Para ser contemplada pelo BRI a partir de 2017. Né? Então, os primeiros memorandos de entendimento entre a China e os países sul-americanos, latino-americanos, na verdade, né? O primeiro país que entra no BRI é o Panamá, em 2018. Isso coloca, né, a região no radar, né, desse grande projeto chinês, e a China começa, de fato, a investir, né, tanto politicamente, quanto diplomaticamente, quanto financeiramente, né, nesses acordos com os países da região, né. O BRI, ele vai englobar não só, hoje em dia, né, projetos de infraestrutura, mas também projetos que vão envolver desenvolvimento sustentável, questões do meio ambiente, que é o Silk Road Green, né? E também outros projetos que estão mais aí no cunho cultural, né? Então também tem o
Silk Roads and Cultural Roads, né, que também são projetos aí de projeção cultural, né, ideológica, né, de valores e princípios chineses também dentro dessa iniciativa maior, né. As grandes questões que se colocam quando a gente pensa justamente a inclusão de países latino-americanos no BRI é essa questão que permeia o nosso artigo inteiro, né? O quanto a adesão a esses projetos, né, que não são pensados a partir de uma perspectiva necessariamente autônoma dos países, não se configura, né, aí novas dependências ou uma nova subordinação das nossas infraestruturas, dos nossos modelos de desenvolvimento, né, porque essa é a questão central, né? Toda a infraestrutura serve para algo e para alguém, para um grupo, para um modelo de desenvolvimento, né? Então, quais são esses modelos de desenvolvimento que estão sendo aventados dentro da adesão desses projetos que não são pensados pelos atores regionais, mas sim por atores extra-regionais e colocados, obviamente, na geopolítica desses atores, né? Pode passar. Então, nesse sentido, o BRI é um reflexo dessa disputa geopolítica, né, que a gente está trabalhando, pensando na dimensão da infraestrutura, pensando na América Latina. Os Estados Unidos, vendo, né, essa dinâmica também, eles vão tentar dar uma resposta, né, ao BRI na América Latina, que é justamente um projeto chamado Growth in the Americas, ou América Cresce, né? Eu falei até com sotaque americano aqui agora, né? Meu português, América Cresce, que é justamente essa ideia também de promover, né, projetos de infraestrutura, uma parceria pública-privada, né? Então, seriam agentes privados estadunidenses investindo com o apoio do governo, né? O governo faria toda essa negociação diplomática, né? Porque a gente sabe que acordos de infraestrutura, projetos de infraestrutura, são projetos de longuíssimo prazo, né? São concessões de 30, 20 anos, envolve uma negociação entre governos bastante complexa, bastante importante, né? Então, também, todos esses projetos de infraestrutura, bilaterais, multilaterais, que a gente vê, né, eles têm uma carga política ali, um alto nível político de negociação muito importante, né? Então, por isso que a gente trabalha nessa chave de que é uma dimensão não residual para a gente entender política internacional, relações internacionais, regionalismo, mas ela é central, ela é chave, porque justamente diz respeito a todas essas nuances, né? Então, o Growth in the Americas, ele é lançado ali em 2019, né, ainda no governo Trump, mas ele não vai muito para frente, né? Ele é mais entendido como uma resposta política, mas a gente não consegue achar os projetos, os dados, né? Esses acordos. Então, assim, a gente tem memorandos de intenções, a gente tem aproximações, mas não há nada ainda efetivo. Mas, de fato, há uma resposta também ali, né, a essa investida chinesa na dimensão da infraestrutura na América Latina. Bom, agora a Bárbara vai abordar um pouquinho a outra dimensão dessa disputa para o lado ocidental, né, na dinâmica da infraestrutura também, que é a proposta da Europa. Pode passar, Pedro. Então, eu gostaria de pegar exatamente nesse ponto que a Karen colocou, né, de como a infraestrutura começa, claro, ela sempre foi um ponto estratégico, mas nesse novo momento ela começa a ser percebida como uma forma de expansão global diante de uma nova ameaça, né? Então, e essa nova ameaça seria a China e o alcance que ela está tendo no resto do mundo, principalmente na América Latina. E aí, consequentemente, essa resposta do Ocidente, né, começando pelos Estados Unidos, que a Karen mencionou, ela se expande para a União Europeia. Vale a pena colocar aqui, pessoal, que a União Europeia, ela foi por muito tempo e continua sendo um dos principais investidores na América Latina, em várias áreas, tá? E esses investimentos, eles não competem com os investimentos feitos pela China, porque eles são feitos em áreas diferentes. Enquanto a China investe, né, em infraestruturas para questões de minério, energia, transição energética, para acesso a recursos naturais, a União Europeia, os financiamentos europeus, eles sempre são focados em investimentos instituições, ou então para a questão de saneamento, saúde, educação, são outros tipos de investimento. Então, só para deixar bem clara essa questão de como eles vão se inserir de maneiras diferentes. E aí, então, enquanto resposta geopolítica, a União Europeia, no final de 2021, ela vai criar a iniciativa Global Gateway, tá? Vale a pena colocar aqui que a Global Gateway, ela, no próprio escrito do site deles, tá? No site da União Europeia, eles falam que é, sim, uma resposta
junto com os Estados Unidos, junto com o Growth in the Americas, em relação à expansão da Belt and Road Initiative, tá? Isso está bem colocado nas respostas deles no site da União Europeia. Então, eles constroem essa iniciativa global com 300 bilhões de euros previstos, né? Com foco principalmente em 4 áreas centrais, né, que seria saúde, conexão digital, educação e pesquisa, transporte, e recentemente, no final do ano passado, eles começaram a destacar o que eles chamam de projetos flagships, ou seja, projetos que estão sendo priorizados enquanto vitrine do Global Gateway, tá? E aqui, pessoal, é um ponto interessante de falar da União Europeia, porque ela tem percebido essa demanda de investir em infraestrutura, principalmente isso se expande com a guerra Rússia e Ucrânia. Em um momento onde ela passa por uma crise energética, ela passa por limitações de acesso, né, a recursos naturais, a questão dos grãos na Ucrânia. A gente também tem outros conflitos, né, tanto na África como também no Oriente Médio, que acabam atingindo a União Europeia. E aí, consequentemente, voltar a olhar, né, para o território colonizado não parece tão ruim assim para a União Europeia. Então, a União Europeia ela se volta para a América Latina. E aí, o ponto interessante que eu quero colocar aqui para vocês é como que existe uma contradição aqui a utilização da infraestrutura para interesses externos, que foi exatamente o que a Karen falou, a gente quer evidenciar um pouco disso com vocês. A agenda do Global Gateway parece muito linda, ela tem vários projetos super interessantes, novamente, que também não tem dados concretos, igual no caso da Growth in the Americas, são projetos recentes, né? E aí, em 2022, a Comissão Europeia, ela realizou um evento de lançamento da iniciativa Global Gateway, num evento da Comissão Europeia que chamava European Development Days, com presidentes, ministros, enfim, a juventude europeia e, inclusive, atores da América Latina, África e Ásia. E eu tive a oportunidade de estar presente nesse evento. E aí, um ponto central aqui é exatamente a questão da América Latina. Em primeiro lugar, existe projeto no Global Gateway para a América Latina, mas metade do orçamento é focado na África, tá? Metade do orçamento é direcionado para projetos de infraestrutura na África, o que também já demonstra a infraestrutura enquanto instrumento geopolítico num continente que está ainda mais fragmentado e enfrenta ainda mais desafios que a América Latina. E aí, a questão que eu queria colocar aqui é exatamente como esses projetos direcionados, eles pensam numa infraestrutura que não necessariamente beneficia a gente. E aí, dentro desse evento, né, como exemplo pessoal, estava escrito, né, infraestrutura para uma transição energética sustentável, né, e aí era muito engraçado, eu falei, nossa, vou ver isso, porque tá ligado com a América Latina, vou entrar nessa palestra, né, e aí entrando nessa palestra, toda a discussão era como que a União Europeia vai financiar a extração de lítio na Bolívia, né, então assim, vamos construir infraestrutura, vamos ser legais, porque a gente quer extrair o lítio na Bolívia. Inclusive, esse projeto está aqui, eu até destaquei para vocês, está na agenda, né, da União Europeia e do Global Gateway, né? Então, aqui, ó, Exploring Potential for Investment on Critical Raw Materials, in particular lithium. Então, esse projeto está aí na agenda, eu só queria colocar isso para vocês, para a gente pensar essa questão geoestratégica. Por favor, próximo slide, a gente já está finalizando. E aí, pessoal, é que vem a grande discussão sobre esses desafios e as oportunidades da infraestrutura regional latino-americana nesse contexto, né? Em primeiro lugar, falta transparência. A Karen mencionou, eu menciono aqui em relação à própria União Europeia, faltam dados. A gente não sabe em que pé que estão muitas dessas obras, como que elas estão sendo pensadas, quais os atores envolvidos, quem são as construtoras, quais são os impactos, se tem um acompanhamento, fiscalização, qual que é a legitimidade desse projeto e como que ele beneficia as demandas que a gente tem dentro de cada país latino-americano, né? Afinal de contas, qual que seria o projeto de desenvolvimento latino-americanos, sul-americano, brasileiro e assim por diante. Além disso, a gente menciona, seja a Belt and Road, ou a Growth in the Americas, ou a própria Global Gateway, a gente não tem participação social. As pessoas não conhecem esses projetos. Como é que a gente fala de infraestrutura que não é apropriada pela sociedade, né? E se não é apropriada, ela vai servir para quem? Para quê? Né? Esse é o ponto central. Eu até teria um exemplo pessoal para trazer aqui, só para vocês entenderem a lógica, e aí eu passo para o último slide com a Karen, que é o caso da rodovia da BR-317-364, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, tá? O
que acontece? Durante os anos do Cosiplan, o Brasil ele investiu numa rodovia, né, que passava ali pelo Acre, passa por parte da Amazônia, para conectar com o Peru, que existia uma proposta de integração daquela região, né, para trocas comerciais e principalmente para chegar até o Pacífico. E aí eu conversei com uma ex-assessora de uma da ministra de Infraestrutura e Relações Exteriores do Peru, e ela me contou que essa obra foi construída, tinha uma expectativa muito grande do Peru em relação a essa obra, e aí, depois de muito tempo, como essa obra foi construída com interesses alheios aos nossos, eles viram que o Brasil não utilizava aquela rodovia, que ela continuava utilizando a rodovia por Santos para depois levar de barco para atravessar o Pacífico e assim por diante. Ou seja, aquela rodovia foi construída, teve desmatamento, teve impactos socioambientais e ela não teve uma utilização de fato. E essa rodovia está sendo discutida novamente agora por conta do Porto de Chancay, que foi construído pela China no Peru. E aí, o Peru, como um novo hub de conexão com a China, ela tem atraído novamente o olhar da China para reconectar essa rota, construir uma nova rota, agora não só de rodovia, mas agora ferroviária, né, para exportar os minérios, exportar recursos naturais, enfim, a gente volta a falar infraestrutura para quem, né, essa nossas rotas de integração, ela vai integrar o que com o que, quem com quem, e aí eu passo a palavra para Karen finalizar aqui a discussão dessa palestra. Pode passar o próximo slide. Bom, então, como a gente colocou aqui, né, para além disso, né, da dimensão de infraestrutura, ou seja, do tema, né, da infraestrutura, ser um tema extremamente importante para a gente pensar as relações internacionais, a política externa dos nossos países, os projetos regionais dos nossos países, né, os projetos extra-regionais que chegam, né, na América do Sul, na América Latina. Tem toda essa temática também que envolve, principalmente, né, isso que a Bárbara coloca de uma maneira muito clara, né, no final, de que é justamente isso, né, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de modelos de desenvolvimento, né, de escolhas de desenvolvimento dos nossos países, né, e de quem faz essas escolhas, né. E quando a gente fala ainda de projetos de infraestrutura, tem ainda esse fator que ele é ainda mais complexo, porque são temas, né, e é uma temática que ela é abordada de uma forma ou muito técnica, né? Então, a princípio não seria um tema, né, a ser discutido pelas relações internacionais ou para outros campos das ciências humanas, né? Então, ele é um tema que ele tem, assim, digamos, uma blindagem, né, técnica em relação à sua real importância, e também uma nebulosidade em relação a justamente isso, né? Essas informações, a possibilidade de se pensar quais são os impactos socioambientais dessas obras, né? Ou que modelos de desenvolvimento essas obras estão promovendo, né? Então, por mais que a gente saiba, e a gente tem uma perspectiva também muito crítica em relação a IRSA e o Cosiplan, né, e de fato ali como essas obras também eram pensadas, né, e para que serviam, né, e até a partir de uma perspectiva mais complexa do que são os estados nacionais também, né, e de quem tem o poder nesses estados nacionais, quais são os interesses políticos e econômicos que se manifestam, né, por meio dos governos e dos estados. Mas o que a gente coloca um pouquinho também em perspectiva é que nesse cenário, né, da infraestrutura sendo pensada a partir de espaços de governança regional, essa margem para discussão, essa margem para o entendimento, ela é bem mais ampla do que quando esses projetos são impostos, né, por potências extra-regionais, né? Então, a grande discussão que se coloca, de fato, é o quanto esses processos, né, essas iniciativas que chegam, né, o BRIA, o Global Gateway, o America Cresce, né, o Grow the Americas, não são, de novo, né, releituras, né, de uma nova forma de dependência e de inserção das nossas economias, né, dos nossos países, numa posição subordinada, né, no capitalismo internacional, né, então é um pouco essa discussão que a gente tenta trazer a partir do artigo, né, de se pensar, então, a dimensão da infraestrutura como uma forma de entender também as disputas geoeconômicas globais, né, e de como a gente tem que também politizar esse tema, né, então é um pouco essa ideia de que a infraestrutura, ela tem que ser pensada, né,
ela tem que ser debatida, ela tem que chegar no debate público a partir dessa ideia de que ela deve servir às necessidades locais, né? Então, mesmo a obra que está muito em voga agora, né, é interessante isso, né, que essa resiliência das obras de infraestrutura, ela se deu não só no aspecto da necessidade das obras, né, que vão permanecer até o dia que elas forem implementadas, mas há uma resiliência também, porque as propostas elas vão mudando de nome a cada ciclo político que a gente tem na região, né? Então, o que era IRSA vira COSIPLAN, o que era COSIPAN vira 5 rotas da integração no governo, vira ILA, vira várias, mas ao fundo e ao cabo são todos os mesmos projetos, né? Mas que vão mudando de nome e dando essa impressão de que algo está sendo pensado novo, né? Ou que é uma dinâmica muito recente, quando na verdade não. Né? Então, o próprio corredor bioceânico, que foi retomado, agora está sendo retomado muito fortemente, né? Estou falando aqui do ferroviário agora, que é esse que a China está mais envolvida, né? A rota dele, né, o desenho dele passa ali na Amazônia por locais onde você tem várias comunidades indígenas que não têm protegidas, que não têm contato. Então, assim, qual vai ser o impacto, né? Então, elas envolvem essas questões que precisam ser debatidas a partir da perspectiva do debate público, né? Então, é um pouco também essa ideia, né, de politizar esse tema da dimensão da infraestrutura também nas relações internacionais, pensando ele a partir de uma ideia de se analisar geopoliticamente essas dinâmicas. Bom, eu acho que, no geral, esses eram os pontos principais, né, que a gente tinha para falar, Wilton, e agora a gente fica aberta aí a perguntas, reflexões que tiverem da audiência. Muito obrigado, Karen, muito obrigado, Bárbara, foi uma exposição muito interessante, muito legal. Para começar o debate, então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês mencionam que há, né, nesse momento, uma desarticulação política e também financeira em relação a construção de infraestrutura na América Latina, pensada a partir de uma perspectiva local, né? A infraestrutura pensada pelos atores latino-americanos. Dentro desse contexto, onde a gente tem esse espaço que vocês mencionaram, né, sendo ocupado por atores externos, como vocês percebem o local do Brasil dentro desse momento? Porque, historicamente, o Brasil sempre foi um país que forneceu infraestrutura para a América Latina, para os países latino-americanos, para a África, inclusive, né? E nesse momento a gente tem uma grande desarticulação do Brasil em termos financeiros, em termos de técnicos também, né? Muitas empresas que a gente tinha que eram bem estruturadas, que conseguiam entregar esses serviços de infraestrutura pesada, né? Não estão mais em condições de fazer isso atualmente, muito derivado dos processos políticos internos que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Como que vocês identificam, então, a posição do Brasil nesse contexto, como isso afeta o desenvolvimento, como essa carência do Brasil, né, ou essa posição não muito boa do Brasil nesse contexto, como isso afeta o desenvolvimento de uma agenda de integração pensada pelos países da América Latina, né, por meio da infraestrutura. Muito legal, Wilton, essa pergunta. Eu acho que eu posso começar dando uma perspectiva um pouquinho mais histórica, e a Bárbara pode complementar com questões mais contemporâneas desse tema, né? E é muito interessante a gente pensar a partir dessa lógica, porque lá nos anos 2000, quando a IRSA é criada, né, e até 2010, até a gente ter mesmo, digamos assim, a crise, né, do governo Dilma, mais especificamente, né? E aí a gente tem todo o escândalo da Lava Jato também, a questão das construtoras envolvidas, né, nessa temática toda. É interessante pensar que essa projeção de poder que a gente está falando aqui da China, dos Estados Unidos, da região, por meio da dimensão da infraestrutura, nesse período, houve uma projeção de poder brasileira na região, na América do Sul, através da dimensão da infraestrutura, né? Então, o Brasil, como eu falei, né, ele é o país que ele vai propor a criação da IRSA, né? Então, toda a metodologia que é usada para pensar os projetos da IRSA, né, como esses projetos vão se organizar nos eixos de integração e desenvolvimento, né, como eles vão ser agrupados
por meio das suas importâncias dos espaços geoeconômicos, é uma metodologia brasileira que o Brasil, nos anos 90, usou para pensar a infraestrutura nacional, né? Isso é sul-americanizado na IRSA, né? E aí, a partir da importância da IRSA e da construção da IRSA como o mecanismo ou a iniciativa, né, de integração regional sul-americana, o Brasil ele vai se utilizar politicamente dessa iniciativa para justamente promover, né, as suas empresas de construção civil financiando não, o governo brasileiro que financia o BNDES, né, mas implementando e executando obras na região, né. Isso tem que ser compreendido até dentro de uma perspectiva maior, que é justamente essa política externa sul-sul do Brasil, né, nos primeiros governos ali do Lula e da Dilma, né. Então, essa ideia da América do Sul, da África, serem os espaços de projeção em âmbito internacional do neodesenvolvimentismo brasileiro. São essas regiões que as nossas empresas são competitivas, né? E aí a gente vai ter uma projeção política, né, na diplomacia. Então, essa ideia de fomentar o regionalismo, a integração regional sul-americana, a cooperação sul-sul com a África, e isso vem casado, né, vem cruzado com a projeção de agentes privados do capitalismo brasileiro também, né? Então, vamos financiar a obra em Moçambique, que, né, a Vale vai lá, vamos financiar a obra de infraestrutura em Angola, vamos financiar a obra de infraestrutura no Equador, na Bolívia, né? Então, o BNDES entra, né, como esse instrumento de financiamento, né? E o Brasil entra politicamente na construção, né, dessas obras, desses financiamentos. Então, o Brasil ele teve esse papel, né? Muito interessante nesse período. O tema da infraestrutura ser um dos grandes temas de projeção econômica e política do Brasil na América do Sul. Né? Inclusive, em 2004, o BNDES ele cria uma linha, né, de América do Sul. Né? Então, é uma linha sul-americana para financiar serviços de empresas brasileiras na região. Então, a gente tem uma política pública, uma política de incentivo para essas empresas expandirem os seus negócios, os seus serviços na América do Sul, né? Mas aí isso entra em crise justamente quando a gente tem aí a queda, digamos assim, né, do modelo desenvolvimentista, né, as crises, né, a crise das commodities de 2014, essa substituição das forças políticas na região, né, e o Brasil, por conta também disso, e muito por conta também dessa sul-americanização da Lava Jato também, o Brasil entra em crise nessa ideia de ser o país que vai promover, né, ou que vai financiar a infraestrutura, né. Então, esse é um tema que ainda hoje o Brasil se enxerga como um grande protagonista na infraestrutura. E muitos analistas vão dizer que esse é um dos motivos que o Brasil ainda não aderiu ao BRI, né? Porque aderir ao BRI seria justamente recuar nessa possibilidade de voltar a ser um grande financiador de infraestrutura. Né? Daí a Bárbara acho que pode complementar um pouquinho mais, inclusive falando, né, dessas questões mais atualmente também, né? Eu quero trazer só algumas reflexões complementares ao que a Karen falou e olhar muito para o agora, em relação à questão do BNDES naquela época, em questão dos projetos da IRSA. Se você olha para a carteira de infraestrutura, IRSA e COSIPLAN, a grande parte dos projetos eram brasileiros. Isso é um ponto 1. E grande parte dos projetos brasileiros eram financiados pelo Tesouro Nacional. Quando a gente compara todo o investimento que o Brasil fez, né, em relação a essa carteira de integração, o BNDES é ínfimo perto do valor que o Brasil financiou em relação ao seu próprio Tesouro Nacional. Então, assim, a gente dá bastante destaque para o BNDES, mas nesse campo ele não contribuiu tanto quanto a gente imagina. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Isso é um ponto interessante porque existe uma discussão aí que eu quero trazer até para os dias de hoje, que é o Brasil líder versus o Brasil, não digo imperialista, mas em alguma forma se projeta em cima dos seus vizinhos. Em que sentido? Muitos ministros de infraestrutura da região, eu cheguei, né, dentro do meu trabalho, eu cheguei a entrevistar pelo menos 2 representantes de cada país da América do Sul em relação ao tema, e muitos deles tinham a mesma percepção em relação ao Brasil, que era, o Brasil é importante, ele é um líder, mas ele não pode passar por cima
dos nossos interesses nacionais em relação a como a gente vê infraestrutura, né? E esse é um problema que continua existindo nos dias atuais. Em que sentido? O problema não é o recurso vir do Brasil, o problema não é o recurso vir da China. O grande problema aqui, e aí a gente volta para o regionalismo, é a inexistência de um projeto regional que fale, a infraestrutura a ser construída é essa, aquela, e ela vai servir para um propósito comum. A gente não tem isso. A gente tem isso que a Karen colocou, né, de que a gente tem projetos que vão sendo remoldados pelos governos e ainda assim eles vão sendo fragmentados de acordo com o interesse ou de elites ou de atores extra-regionais. Então, obras X e Y vão continuar porque esse ator vai financiar. E isso fica muito claro em relação ao papel que a União Africana, por exemplo, tem dentro desse cenário, dessa disputa internacional. Naquele mesmo evento que eu mencionei anteriormente, em relação ao lançamento da Global Gateway, né, o Brasil, né, ele estava representado lá, a gente tinha representantes de países da América Central nas palestras com os representantes da Comissão Europeia. E aí o Brasil era assim, quais eram os objetivos de infraestrutura, o que eles esperavam do Global Gateway, por exemplo? Aí tinha uma brasileira falando, o interesse do Brasil é assim. Aí a Bolívia vinha e falava, o interesse da Bolívia é assado. Mas o interesse do Panamá é aquele. Não tinha um objetivo comum entre todos os países da América do Sul. E quando vinham os representantes da União Africana, os países africanos, a discussão era, nós aceitamos o investimento de quem vier, desde que a infraestrutura contribua para o nosso projeto de desenvolvimento. Então, é assim que eu vejo o Brasil na atualidade, essa limitação, a tentativa do Brasil de reconstruir a sua projeção regional, ela depende de retomar essa liderança do regionalismo regional, regionalismo regional é ótimo, do regionalismo na região, né, da América do Sul ou da América Latina. A gente ainda está enfrentando dificuldades dentro do Mercosul, a gente não reavivou a Unasul, a CELAC, né, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, ela está voltando, mas ainda assim tem reuniões limitadas, com participantes e projeções limitadas. Então, a liderança do Brasil para pensar infraestrutura de e para a América Latina, ela é essencial, porque o Brasil ele é o país que faz fronteira com a maioria dos países da América do Sul. Então, pensar em infraestrutura no continente não tem como não falar do Brasil. Mas do Brasil como líder, e não como aquele que vai impor... claro, o Brasil pode ganhar com isso, sendo um novo financiador, mas um financiador que escuta essa demanda e que projeta uma liderança participativa. Eu acho que está faltando, de fato, construir um projeto conjunto na região nesse sentido. Muito obrigado, Bárbara e Karen. Temos aqui algumas perguntas da nossa audiência. Tem algumas perguntas da turma que nos assiste lá no auditório. Eu posso fazer 3 perguntas, vocês respondem, vamos fazer dessa forma, pode ser? Então, vamos lá. Bem, a primeira pergunta é, como vocês enxergam os projetos do corredor bioceânico e o Porto de Xangai no âmbito das disputas geopolíticas por trás da integração latino-americana? A segunda é, que postura o Brasil deveria tomar diante dos investimentos em infraestrutura motivados por disputas geopolíticas globais? A terceira, como pode a região avançar projetos autônomos de integração frente a esse conjunto de iniciativas externas? Acho que são várias perguntas que dá para ficar falando várias coisas. Eu vou começar com a última, não sei se... Aí a Karen, você fica à vontade também para me interromper. Porque combina muito com o ponto que eu estava falando agora, né? Como é que a região pode pensar em uma infraestrutura autônoma em um contexto de disputa? Em primeiro lugar, retomando o que seria uma infraestrutura regional, né? Se você olha para as 5 rotas de integração atuais, né, que o governo brasileiro vem discutindo, isso está sendo levado a cabo pelo Ministério do Planejamento, a Tebet tem divulgado bastante, né, o corredor, e essas rotas, elas estão replicando uma rota, né, uma lógica dos anos 2000 que a Karen mencionou, que é a rota de exportação de dentro para fora. É claro que a gente não vai mudar a estrutura de desenvolvimento da América Latina do dia para a noite, mas se a gente não pensar numa integração para dentro, para depois a gente pensar para fora, a gente vai continuar preso a essa lógica de reprimarização das economias da América Latina e do Caribe. Então, para mim,
pensar numa infraestrutura autônoma é voltar-se para o regionalismo e é integrar regiões que dentro da própria região, a gente tem na Argentina, a gente tem no Brasil, a gente tem no Chile, regiões que não são interconectadas nem dentro do próprio país, né? A gente pode falar do Acre, a gente pode falar de Roraima, a gente tem vários estados do Nordeste que têm problemas de infraestrutura, a gente tem estados do Sul que enfrentam problemas de infraestrutura agora com enchentes, mudanças climáticas, que tem uma infraestrutura precária e insuficiente. Então, a gente pensar numa infraestrutura autônoma para a região é a gente olhar e ver que a gente tem problemas comuns, a gente tem objetivos comuns e a gente tem que sentar e pensar isso conjuntamente, não impor nada a ninguém, nem ficar dependente da lógica que está vindo dessa pressão externa, né? É essa questão de vulnerabilidade. Então, eu começaria por essa resposta, Karen. Fica à vontade. Eu acho que super de acordo, Bárbara. Eu acho que esse é o tema central, assim, né? Porque quando a gente fala de autonomia, né, e a gente fala nas relações internacionais, que a autonomia é o equivalente para os países que são periféricos, né, ou que têm ausência de recursos de poder militar ou econômico, ao que é a soberania, né, na política internacional mais tradicional, né? Então, que de fato que para a gente o conceito-chave, né, não seria nem a soberania a partir da perspectiva jurídica das relações internacionais, né, mas a autonomia justamente a perspectiva política, né, ou uma soberania política, né, que é a capacidade justamente de a gente conseguir tomar decisões, né, no plano internacional a partir das nossas necessidades, nossos interesses, né. E essa questão da autonomia, eu acho importante a gente também, quando a gente pensa essas questões, né, que são muito contemporâneas, mas que também são muito permanentes, né, a gente resgatar autores que já pensaram nisso também, né, no campo das relações internacionais. E a gente tem um autor, não sei se todos conhecem, né, que é o Juan Puig, que é um argentino, que ele vai estar ali participando dessas discussões também de autonomia, né, nos anos 60 e 70, junto com a Ali Jaguaribe, né, junto com essas pessoas que vão pensar mais a partir de uma perspectiva também econômica. E o Puig, ele tem essa ideia de que a autonomia, né, para os países latino-americanos e sul-americanos, ela só vai ser conseguida por meio da integração regional, né? E aí ele vai defender, na verdade, que essa integração regional tem que ser uma integração regional que justamente consiga ali pensar estrategicamente com as condições históricas, econômicas e políticas do momento, né? Estratégias coletivas para a região, para a superação, né, dessas hierarquias internacionais, né? Então, quando a gente pensa na infraestrutura e pensar na possibilidade, né, da gente ter aí projetos autônomos, né, eu não consigo ver outro caminho que não seja a reativação ou a reconstrução ou a recriação, né, desses espaços de governança regional, né, que os países sentem e que eles discutam esses caminhos, né. Por mais que a gente saiba que esses espaços também não são perfeitos, porque eles também refletem hierarquias de poder que a gente tem dentro das nossas sociedades, né, de classes, de projetos políticos, né? Então, não é isso que vai resolver, que vai garantir que vai ser, né? Que a gente vai ter um projeto de desenvolvimento que leve em consideração as populações que são afetadas diretamente por essas mega obras de infraestrutura, né? Mas esses espaços, eles são importantes justamente porque eles propiciam o debate, né? Eles propiciam essa possibilidade da contestação, né? Essa possibilidade de pensar outros caminhos. Então, acho que essa ideia da autonomia, como a Bárbara bem colocou também, e eu concordo absolutamente, ela não consegue existir na ausência de projetos regionais coletivos, né, assim, de regionalismos coletivos e dessa ideia de espaços de governança autônomos mesmo, né. Então, não sei se a gente fugiu um pouquinho dessa pergunta, mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, né, nesse campo. Eu acho que a primeira pergunta do Porto de Xangai, né, Wilton, e aí talvez a Bárbara possa complementar também, qual que seria os interesses do Brasil, algo assim? Já não lembro Como mais. vocês enxergam os projetos do corredor no âmbito das disputas geopolíticas por trás da integração latino-americana? Eu acho que o corredor, ele é essa expressão mesmo muito clara, né, da projeção chinesa na infraestrutura da América do Sul, né? Então, essa retomada, né, de se pensar essa importância, né, de você ter ali um corredor bioceânico que facilite, né, a chegada e a saída de produtos
pelo continente, pelo subcontinente, né, a partir do Porto de Xangai e a partir dessa rota conectando, né, o Oceano Atlântico com o Pacífico, eu acho que isso é uma prova muito clara para a gente, né, de como justamente a China está olhando para a América do Sul e está pensando a América do Sul a partir das suas próprias necessidades de infraestrutura e geopolíticas, né? Isso é muito claro. E aí é interessante a gente ver o quanto isso está mobilizando justamente esses atores internos, né? Que vem nesse projeto, né? Nessa obra, uma oportunidade assim, uma oportunidade, na verdade, em muitos níveis, né? Uma oportunidade política. Então, por exemplo, tem declarações, né? Eu estava vendo essa semana mesmo, né? Acho que, se eu não me engano, até foi ontem, né? Ontem, na quarta-feira, que esse tema foi debatido na Assembleia Legislativa do Acre. E, assim, um deputado do PL e um deputado do PCdoB, ambos falando que o Acre não podia perder essa oportunidade, né, de debater o corredor bioceânico, né? E a gente vê essa mobilização também no corredor bioceânico rodoviário, né? Que passa pelo Mato Grosso do Sul. Então, assim, os governos municipais, os governos estaduais muito mobilizados, né? Com essa ideia de que, olha, isso vai, né, mudar aqui o cenário regional, econômico, mas a grande pergunta é para quem vai mudar, né? Para o que vai mudar? Né? Que eu acho que esse é um pouco essa perspectiva que a gente tenta trazer um pouquinho também na nossa análise, né? De como esses temas devem ser politizados nesse sentido, né? Da gente pensar o que ele vai refletir, né? Em termos de inserção econômica do nosso país e também, de fato, o que pessoas vão afetar, né? Aí, Bárbara, não sei se você quer complementar. Eu ia encaixar bem aí, porque eu acho que as duas primeiras perguntas, elas se encaixam muito bem. Então, né, a visão do corredor bioceânico e o Porto do Xangai, ao mesmo tempo que a gente está falando da postura do Brasil diante desses investimentos, né? E esse é o ponto central que a Karen estava colocando, que é como que o Brasil, ele tem, na verdade, apoiado essa inserção da China na região, né? Bom, a gente tem visto aí as visitas do Brasil na China, o Xi Jinping, os seus pacotes de investimento, né? E eu acho que tem uma questão central aí, que é o Brasil que está politicamente fragmentado. A gente continua num cenário de fragmentação política, onde quem guia as ações do país são os atores econômicos, né? Cada vez mais isso fica evidente. E eu digo que isso fica evidente porque o corredor bioceânico ferroviário, ele já é proposto pela China desde 2015. Né? A gente teve uma época em que já tinham construtoras chinesas envolvidas no projeto. O projeto foi lançado, foi levado para o Senado brasileiro. Quem está assistindo, vocês podem buscar notícias, vocês vão achar notícias do Legislativo brasileiro já de 2015, depois de 2017, quando a obra não vai ter andamento, por conta dos impactos ambientais dessa questão. Né? Então teve uma movimentação da sociedade, dos atores locais que impediram, e não foi só algo do Brasil, tá? Isso principalmente se deu pela recusa da Bolívia em ter esse corredor que ia afetar regiões muito, muito vulneráveis no país em relação aos povos indígenas, e até mesmo uma questão da Amazônia boliviana. Então, assim, agora a gente voltar a falar nesse projeto sem ter de maneira clara quais são os impactos, é viável fazer esse projeto. Claro, a gente precisa de infraestrutura. Toda infraestrutura vai ter algum tipo de impacto ambiental, mas que nível de impacto que a gente está falando? Então, a postura do Brasil diante desses investimentos externos, ela tem sido muito aberta. Claro, hoje o Brasil já não tem mais as suas construtoras para fazer frente e falar, não, quem vai desmatar sou eu, né? Porque a grande questão é essa, quem que ia ganhar com esse projeto. E a gente está, de fato, deixando de falar dos atores sociais e da participação da sociedade civil. A gente não participa da construção dessas obras, né? A sociedade local, até dentro do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, quando a gente fala do corredor, né, rodoviário, a gente vai ter atores do governo apoiando, mas a gente vai ter cidades que não estão nem entendendo o que está acontecendo e estão sendo afetadas por isso, né? Não só no Brasil, mas como no Paraguai, na Argentina e no Chile. Então, o corredor bioceânico, a questão do Porto de Chancay, ela é estratégica para o Peru, que tem buscado se realocar. Eu não acho que a infraestrutura ela é prejudicial por si. Então, o Porto de Chancay pode ser uma oportunidade para a América do Sul, para o Brasil, para o Peru, para o Chile,
desde que a gente tenha aquilo que a Karen falou, uma autonomia regional fortalecida desde uma visão conjunta. Enquanto a gente continuar nessa fragmentação de que um país quer uma coisa, o outro quer outra, a gente vai continuar negociando separadamente e a gente vai perder cada vez mais a nossa autonomia diante do cenário internacional. Eu acho que é isso que eu só queria reforçar nesse sentido. Perfeito, muito obrigado, Bárbara. Bem, a gente tem mais ou menos uns 15 minutos ainda e temos algumas perguntas ainda também para serem respondidas. Se vocês, então, puderem fazer um bate-bola rápido para a gente conseguir cobrir todas, tá legal? Valeu. Temos aqui duas ainda da turma, que são as seguintes. Como vocês avaliam a atual capacidade dos países latino-americanos de negociar termos mais favoráveis nesses acordos diante da assimetria de poder frente às potências extra-regionais? E uma segunda, vocês acreditam haver atores capazes de competir com a China na América Latina em termos de infraestrutura, nos momentos atuais? Se vocês puderem responder essas duas, aí a gente parte para as perguntas da audiência. Tá, vamos tentar ser bem objetiva, né, assim. Os atores capazes de competir com a China, né, na região, né? Eu acho que, de fato, a gente está num cenário, e aí, não sei, Bárbara, se vai concordar, discordar, mas eu acho que num cenário que é difícil, né, dos nossos países competirem com a China, nesse sentido dos investimentos, né? E eu acho que esse acirramento que né, está tendo aí em relação a outros projetos, né, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa também, que eu acho que dos Estados Unidos ainda é uma incógnita um pouco, né, como que isso vai se transformar, né, apesar do Growth in America ser criado, né, durante o governo Trump, ele foi abandonado, quase praticamente abandonado durante o governo Biden, não sei se isso vai ser retomado, e não sei quais vão ser as bases também que vão ser retomadas diante da nova política do Trump, né, para pensar em América Latina e tal, mas eu acho que é um cenário que é um pouco difícil mesmo de se pensar, né, de atores que compitam diretamente com a China, né, nesse tema. E em relação à capacidade dos países negociarem com a China, eu acho que essa capacidade, justamente, ela pode ser, digamos assim, potencializada se, de fato, houver algum tipo de articulação entre esses países, né? Então, por isso que a gente reforça que esses espaços essas iniciativas regionais, mesmo que sejam órgãos e iniciativas ad hoc, não formalizadas, né, que sejam grupos, né, de negociação, enfim, elas são importantes porque elas aumentam o poder justamente de barganha, né, dos termos desses acordos, dessas obras, porque, de fato, essas negociações bilaterais, né, China com os países, o poder reduz muito, né, o poder de você ali conseguir, de alguma forma, articular condições melhores, né? Então, falar, olha, eu não quero que essa rota passe por aqui, mas passe por esse outro lado, né? Então, eu acho que eu não vejo muita saída, muita potencialidade de aumento de autonomia desses países fora dessas coordenações regionais de negociação, né? Eu só queria complementar a questão do Fórum China-CELAC, que foi retomado recentemente também, né, enquanto espaço de discussão entre os países da América Latina e a China. Então, em termos de capacidade, eu faço das palavras da Karen as minhas, eu acho que a gente tem que retomar esse espaço. E é claro que agora com o Trump, o novo governo Trump, isso dá uma oportunidade, ao mesmo tempo uma pressão, né, de que esses países, de fato, se unam em busca de alternativas. E a China, ela tem se colocado como alternativa. Mas é que existe um espaço de barganha, porque ao mesmo tempo em que nós precisamos da China, a China também precisa da América Latina. Então não é um jogo de soma zero aí que a gente fala nas relações internacionais, né? Então existe sim espaço para negociação, mas aí a gente tem que enfrentar essa fragmentação política também no continente, não só internamente nos países, mas também no continente, né? Essa divisão que a gente tem entre os países de direita, esquerda, que não estão se dialogando dentro dessa polarização que a gente está vivendo. Perfeito. Bem, temos aqui a pergunta do Murilo Lopes, ele faz o seguinte, recentemente a China anunciou diversos investimentos em infraestrutura na América Latina. Essa infraestrutura voltada em grande parte para rotas de escoamento de commodities. Não seria isso uma nova forma de dependência? E uma pergunta do Henry,
Um ponto importante sobre a América Latina é a necessidade de sempre estar, ele coloca entre aspas, correndo atrás do prejuízo e agir onde está atrasado, em questões como transporte, energia e saneamento, enquanto também tem que desenvolver infraestruturas mais complexas e contemporâneas, como cabos e fibras, por exemplo. Como vocês veem essa questão de desenvolvimento desigual e combinado na infraestrutura da América Latina? E uma última pergunta, Carlos, é a seguinte: em um paradigma de sociedade da informação e emergência das inteligências artificiais, como uma abordagem geopolítica sobre infraestrutura pode contemplar essas variáveis? São essas três para a gente finalizar, fiquem à vontade. Bárbara, se você quiser começar. Tá. Qual que é o nome da primeira pessoa que fez a pergunta? Murilo. Murilo, tá? Só para eu poder falar de quem são as perguntas, Murilo. Tá, Henri e Carlos. Beleza, Murilo. Eu vou começar com a questão do Henri, de correr atrás, né? Desenvolvimento desigual, porque depois eu acho que dá para a gente puxar para a inteligência artificial, né, Karen? E, por fim, falar da dependência. Eu acho que as coisas se interconectam também. O correr atrás, né? Essa discussão sobre o que é ser desenvolvido, ser subdesenvolvido. Em primeiro lugar, a gente já parte de uma discussão problemática, né? Totalmente ligada a essa dependência que a gente tem do centro. Então, esse debate, né, da teoria da dependência, da teoria do centro-periferia, de como a gente está em um eterno ciclo de desvantagem com os países centrais. Né? Então, a infraestrutura ela não é diferente nesse sentido. A grande questão aqui, eu acho que muitos dos países da América Latina eles têm a China enquanto exemplo, que é como que a China conseguiu se desenvolver e se integrar no âmbito da infraestrutura interna no país, e a gente não. Né? E é questão de objetivos nacionais e de priorizar a infraestrutura nos planos plurianuais ou nos orçamentos anuais de cada país da América Latina. Né? Existe um estudo da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, que diz que para a gente, de fato, correr atrás, né, para a gente garantir esse desenvolvimento da infraestrutura, a gente teria que investir no mínimo 3,2% ao ano até 2030, né, ou, na verdade, já estar investindo desde 2010 até 2030, 3,% ao ano do seu PIB de cada país. E a América Latina ela não investe, né? Cada país tem a sua porcentagem, mas o máximo é 1,8% ao ano. Né, 1,1%, às vezes 0,5% ao ano de investimento em infraestrutura. Então, isso diz respeito à política e à visão logística desses países, de governos, né? E aí a gente tem um problema na América Latina, em vários lugares do mundo, né? Mas desses governos que focam só na sua eleição, ou seja, são planos de governos e não planos de Estado. Então, a gente acaba sofrendo com essa questão. Então, eu começaria por essa primeira resposta. E aí eu engato, não sei se a Karen quer agregar alguma coisa nessa pergunta. Não, eu estou completamente de acordo com você. Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente não tem projetos de infraestrutura, nem projetos de desenvolvimento, né, a longo prazo nos nossos países, né? Então, quando a gente fala assim, por que a China consegue se desenvolver, ou consegue desenvolver infraestrutura, e o Brasil não, a Argentina não, a Colômbia não, o Peru não? Porque a gente está falando da China, a gente está falando de projetos aí de 50, 70 anos, né? A China sabe o que ela vai investir, como que ela vai planejar a economia dela daqui a 20 anos, né? Olha, em 2025 nós vamos, né? Então, assim, essa falta de planejamento, né, dos nossos estados, né, que tem a ver aí também com os nossos modelos econômicos, né? A gente sabe que nesse sentido o modelo econômico da China faz toda a diferença, né? O fato de você ter ali um estado que planeja, né, a economia a longuíssimo prazo, né, faz toda a diferença quando a gente pensa em infraestrutura. Né? Então, é isso que a Bárbara falou. Os nossos projetos de infraestrutura, eles são sazonais. Né? Então, o que vale para um governo agora, entra um outro governo de um outro espectro político daqui na próxima eleição, se altera tudo, se perde tudo. Né? Então, acho que isso, infraestrutura, é muito primordial, assim, né? Porque é isso, né? Infraestrutura é projeto de desenvolvimento. Você não consegue ter projetos de desenvolvimento a longo prazo, né? Para se pensar essa infraestrutura, digamos assim, mais
mais adequada, né, ou mais eficiente, né? Porque a gente não tem projeto de desenvolvimento. A grande questão é essa, né? É uma questão ainda mais profunda, né? Como que a gente... É bem isso que acho que foi o Murilo mesmo, o Henry, que falou, né? Não, o Henry, né? Que a gente parece que a gente está sempre correndo atrás. E, de fato, não é uma percepção, só percepção, não, Henry. É verdade, porque a gente não tem um projeto de desenvolvimento a longo prazo do país. Isso é muito triste, né? E eu tenho uma visão, uma perspectiva, assim, um pouco pessimista nesse sentido, né? Eu acho que, de fato, o que a gente está observando a partir dessas infraestruturas que estão chegando na região também, mas que se conectam também com projetos de longo prazo, né, que existem, tanto no Brasil quanto em outros países, é a reafirmação de um modelo de desenvolvimento com base em exportação de commodity. Infelizmente, é isso. É isso, é soja, é gado, né? Então, assim, é criar corredor de exportação. Então, aquela visão que a gente tinha lá da IRSA, que foi muito criticada, infelizmente, a gente está vendo uma reprodução sob novos termos, né? E sob outros vernizes, né? Então, tá, ok, BRICS, China, né? Fantástico, novas correlações de força, transição hegemônica, né? Mas quando a gente para pensar no papel, né, dos nossos países latino-americanos dentro dessa nova reorganização da divisão internacional do trabalho, né, pensando em cadeias de valor, pensando na infraestrutura, de novo reafirmar o nosso papel de produtor e exportador de commodity. Infelizmente, eu acho isso, né? E são esses exemplos que a Bárbara trouxe, né? Se a gente for pensar ali o triângulo do lítio, né? Então, assim, a possibilidade da terceira maior reserva de lítio do mundo, né? Vamos, então, se organizar aqui regionalmente para pensar em como que a gente pode não só exportar esse lítio, né, mas criar que era a proposta do Evo Morales ali no primeiro governo, né, criar a Universidade do Lítio, pensar o lítio a partir, né, então, assim, eu acho que esse deserto que a gente tem, né, esse deserto de ideias, de propostas, de projetos de futuro, né, para o nosso país, de desenvolvimento nesse sentido, né, de governos sucessivos que vão, enfim, pensando ali os 4 anos, né, e com pretensões muito políticas também, e faz parte do jogo, tá, gente? Não estou falando que isso né, não é um cenário, não estou querendo ter uma visão poliana aqui de, né, que seria tudo possível, mas eu acho que isso está dentro dessa perspectiva mais complexa, né, de se pensar em infraestrutura também, né. E aí a questão da dependência, né, que eu acho que esse o Murilo coloca, né, de fato eu acho que sim, pode ser uma nova dependência sobre outras matizes também, né, mas que acabam reforçando também essa escolha do nosso modelo de desenvolvimento, né. E eu acho que só para finalizar, a questão da inteligência artificial e da sociedade de informação, que foi a pergunta do Carlos, isso está totalmente interconectado com o que a Karen acabou de falar em relação a projetos de desenvolvimento e que a gente está discutindo, né, na palestra como um todo. Que a gente está nesse ciclo onde a gente continua consumindo tecnologia ao invés de incentivar uma indústria nacional tecnológica. E isso não está ausente na questão da inteligência artificial, ou seja, dessa nova revolução tecnológica que a gente está vivendo, a gente continua consumindo, seja o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o DeepSeek, a gente consome, e além disso tem um problema, quem consome? Né? Porque a gente já falou que as infraestruturas regionais são desiguais, mas internas elas também são desiguais. Então, essa infraestrutura também não chega a todos, não tem acesso a todos. Então, a infraestrutura em si ela deve sim ser pensada em vários eixos, seja no âmbito básico, né, uma infraestrutura de saneamento, uma infraestrutura de ruas pavimentadas, uma infraestrutura de coleta de lixo, uma infraestrutura básica que falta em muitas cidades no continente, assim como uma infraestrutura de conectividade, seja para facilitação no âmbito de acesso a recursos, comida, tudo. E depois, posteriormente, a questão, né, do eixo da informação, então do eixo da tecnologia de infraestrutura
infraestrutura da comunicação. Então, são várias áreas da infraestrutura. A infraestrutura é um combo de vários fatores que a gente tem que pensar, né, e discutir. A gente estava falando até pouco tempo atrás, eu acho que até 2023, inclusive quando eu terminei as minhas entrevistas, a gente estava discutindo ainda o 5G e a inserção do 5G através das empresas chinesas. E agora a China já está falando em 10G. Né? Então, assim, a gente ainda está mais atrasado ainda em sequer pensar. E aí, ainda que pareça não ter nada a ver com o assunto, tem tudo a ver com o assunto, que é o papel do investimento na educação. A gente não vai superar essa logística enquanto, primeiro, a gente não conhecer os temas que são debatidos pelo governo, então a participação pública, e enquanto a gente não tiver investimento na ciência. Então, não adianta nada a gente fazer essa promoção se a gente tem cortes na educação, se a gente não tem investimento suficiente, seja na área das humanidades, seja na área das ciências tecnológicas, para que os nossos estudantes, né, a nossa sociedade possa participar do processo do desenvolvimento e contribuir com tecnologias da informação própria, né? Então, assim, é uma cadeia de questões que a China está sabendo fazer e que a gente, por não ter esse projeto que a Karen mencionou, né, um projeto de desenvolvimento de longo prazo, acaba, enfim, se perdendo aí muito, porque a gente é um país muito rico e cheio de mentes pensantes, né? Todos que estão assistindo aqui essa palestra, a gente sabe que a gente se preocupa com o futuro do país, com questões de oportunidades, né? Então, eu acho que seria isso a gente pensar no âmbito dessa sociedade da informação, desse correr atrás e, ao mesmo tempo, desse voltar para trás no ponto de vista de reprimarização do nosso continente. E da minha parte é isso, Karen, se quiser complementar, fica à vontade. Só uma coisa que eu lembrei aqui, muito rápido mesmo, Bárbara, que a IRSA, né, além dos projetos, a IRSA tem projetos setoriais, né, tem ainda, né, que ainda, enfim, esses projetos estão aí, rodoviários, ferroviários, né, e tinha um projeto na área de sistemas de informação, né, e aí tinha um projeto até que o Chaves defendia muito esse processo, que era criar um anel de fibra ótica na América do Sul, né, para reduzir a dependência digital, mas lá na coisa dos anos 2000, né, em relação aos data centers dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, isso, né, já era aventado também lá, mas, enfim, esse projeto se perdeu aí. Perfeito, muito obrigado, Karen e Bárbara. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui na nossa atividade de hoje, dentro desse curso. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, que vocês possam retornar aqui, porque esse é um tema que tende a ganhar bastante espaço, né, nas discussões da agenda regional e no âmbito internacional, de um modo geral. A infraestrutura é um tema bastante quente, né, especialmente pelo momento de transição energética que nós estamos vivendo, o papel das inteligências artificiais e das conexões da internet, que cada vez ocupa mais espaço. É um tema muito interessante, muito quente, muito legal. Então, muito obrigado. Eu gostaria de informar que essa palestra vai ser depois disponibilizada aqui no canal do Centro de Estudos Globais, da UNB, e passo a palavra novamente para vocês, para que possam fazer suas considerações finais e se despedir da nossa audiência. Bom, vou começar aqui por motivos de mais velha, né, aqui. Bom, eu então agradecer a vocês, ao Centro de Estudos Globais pelo convite, foi excelente aqui, né, espero que a gente tenha, que o pessoal da audiência tenha gostado também, e agradecer mais uma vez o espaço e falar que a gente fica disponível também para próximas oportunidades, né, é um debate realmente que, como vocês perceberam, a gente gosta bastante, né, a gente vem estudando isso há bastante tempo, né, Bárbara, então a gente, assim, ficaria falando aqui, né, assim, se não cortarem eternamente. Então, agradecer mais uma vez aí, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Eu também só tenho a agradecer a oportunidade, eu acho que é sempre bom falar desse tema. Não temos muitas pessoas falando desse tema, quando temos esse tema ainda é limitado, né? Então, assim, é sempre uma grande alegria poder falar de infraestrutura, poder falar de geopolítica, de disputas e pensar, né, numa ótica tão atual como isso não deixa de ser uma demanda em vários setores, igual a gente estava discutindo agora, seja uma infraestrutura básica até uma infraestrutura tecnológica. Então, eu só tenho a agradecer ao Centro de Estudos, também à RBPI, né, onde a gente publicou o nosso artigo, a própria UNB, os alunos que estão assistindo, então, só tenho a agradecer ao convite
convite e a moderação, né, Wilton? Obrigada aí por conduzir essa discussão hoje. E a gente está sempre à disposição, então estamos por aí. Eu que agradeço. Boa tarde a vocês, boa tarde a todas e todos.